Lucas capítulo 10, versículo 1 diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Pai, nós queremos orar, nós queremos bendizer o Teu nome, nós queremos pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha manifestar a Sua graça e o Seu favor nas nossas vidas, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, essa é uma noite de muita alegria, de muita felicidade. É tremendo quando a gente está na casa de Deus. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Não há nada melhor do que ver o nascimento de novos filhos, novas filhas. Daqui a pouco nós teremos o batismo e isso é algo especial. E quando nós estamos falando, e quando nós estamos percebendo esse momento, essa festa que nós estamos vivendo, nós precisamos entender algumas coisas, nós precisamos perceber que Deus tem nos chamado para algumas coisas. E como igreja nós temos um desejo muito profundo, muito grande, de realmente sermos uma igreja que manifesta o amor de Deus. Amém? Que manifesta o amor de Deus. Quando nós investimos em pessoas, em vidas, quando nós investimos em estrutura, o nosso objetivo é um só: servir as pessoas, amar as pessoas. E nós estamos prestes a começar um projeto aqui na igreja, daqui a mais ou menos um mês. Nós queremos fazer um projeto que vai alcançar muitas vidas para Jesus, amém? E esse texto fala do envio de 70 discípulos, 70 pessoas que foram escolhidas por Jesus para uma missão, 70 pessoas que de dois em dois elas saíram da sua comodidade e foram para servir, para cumprir um chamado de Jesus. E para isso, e por isso, eles fizeram uma grande colheita. Porque todo o investimento que Jesus havia feito nos seus discípulos, teve uma hora que Jesus disse assim: olha, todo esse investimento que eu estou fazendo em você precisa virar alguma coisa. Aprenda o seguinte: no reino de Deus, você recebe com uma mão e você dá com a outra. Amém? Diga assim: com uma mão, não é com mamão, tá, irmãos? Aquele negócio de comer aquela fruta, né? Com a mão. Com uma mão, levanta a sua mão assim: com uma mão eu recebo, com a outra mão eu entrego. O reino de Deus é assim. E Jesus estava chamando aqueles discípulos para um tempo de conquista. E para nós entendermos esse conceito de conquista, a gente precisa entender e compreender que Jesus sempre vai nos enviar para pregar a sua palavra a alguém. Jesus sempre vai nos chamar para pregarmos a palavra de Deus para alguém. Às vezes, nós não entendemos ou encaixotamos pregar a palavra de Deus com o púlpito. Achamos que falar de Jesus é falar numa mensagem, numa pregação. Achamos que ministério é se você prega, ou se você canta, ou se você toca, ou se você está fazendo algum serviço aqui na casa de Deus. E nós não entendemos que o chamado de Jesus é para todos nós. Deus está enviando você. Você pode dizer amém por isso? E nós precisamos compreender
essa verdade. No primeiro versículo, esse versículo que nós lemos, diz que ele designou os discípulos. Ele deu uma missão. Talvez eles não tivessem experiência nenhuma de pregar. Aliás, não tinham. Eles nunca haviam pregado a palavra de Deus. Mas Jesus os designou. E é interessante que esses 70 que Jesus designou, entre os 70 que Jesus designou, estava, por exemplo, Pedro, que seria aquele que o negaria 3 vezes. Estava, por exemplo, Judas, que seria aquele que o trairia. Mas o fato é que Jesus os designou para uma missão, mesmo sem a experiência, mesmo sem conhecer muita coisa. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que isso é um comando, né? O Daniel que gosta de usar essa palavra, comando, né? Isso é o comando do céu. O céu quer se manifestar na terra. Amém? Quem quer ver o céu se manifestando na terra? Só que o céu se manifesta na terra através de mim e através de você. Não são os anjos que se manifestam. Não são os arcanjos, os querubins. O céu se manifesta através de mim e através de você. Vou fazer um exercício simples. Quando você começa a declarar assim, ó: grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Sabe o que você faz? Você liga a terra ao céu. É isso que a Bíblia diz. Nós ligamos a terra ao céu. Nós manifestamos o céu na terra. Então quem Deus vai usar para manifestar o céu? Eu e você. Mas para manifestar o céu na terra, nós precisamos entender que eu e você temos um chamado para amar a Deus acima de todas as coisas. Meu irmão, o seu primeiro chamado é amar a Deus. A primeira coisa que precisa ter no seu coração é um desejo profundo de amar a Deus. Amar ao Senhor acima de todas as coisas. E é interessante que esse texto, ele começa no capítulo 10, versículo 1. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Capítulo 10, versículo 1 diz o quê? E depois, ele designou os discípulos, os 70. Significa que, olha lá, está lá, ó, depois disto. Ou seja, a ação de trazer ou de enviar os 70, antes dessa ação vem uma ação anterior, vem algo que aconteceu anterior. E aí eu gostaria que você voltasse um pouquinho comigo no capítulo 9. Volta um pouquinho comigo, capítulo 9, versículo 57. Antes de designar, o que relata a palavra de Deus? Relata que algumas pessoas, alguns daqueles seus discípulos que estavam caminhando com Jesus, eles apresentaram um coração que não estava preparado para ir. E aí Jesus fez uma seleção, né? Igual a seleção brasileira, né? Jesus fez uma seleção, mas antes da seleção ele apresentou, ou melhor, as pessoas apresentaram um coração da qual ele definiu como inadequado para aquilo que ele queria fazer.
No versículo 57 diz assim: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Não é assim que a gente faz? Que a gente fala para Jesus: Jesus, pode contar comigo. Pode contar comigo, que o Senhor quiser. A hora que o Senhor quiser. Aliás, afinal de contas, o Senhor é o Senhor. Como eu não vou obedecer ao meu Deus? Como eu não vou amar ao meu Deus? Como eu não vou servir ao meu Deus? Onde o Senhor for, eu irei com o Senhor. Aí Jesus olha para aquele rapaz e diz o seguinte: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus diz o seguinte: olha, deixa eu te explicar uma coisa. Para me seguir, para me amar, algumas vezes você vai ter que abrir mão daquilo que você gosta. Você vai ter que abrir mão do seu conforto. Você vai precisar abrir mão do seu tempo. Você vai precisar abrir mão do seu dinheiro, da sua gasolina, de fazer um lanchinho lá na célula, né? O pessoal da célula sabe o que é isso. Tem uma célula aí que é pobre, pobre, pobre de maré de si, só tem pipoca. É a dos adolescentes. Aí de vez em quando eu faço um agrado, compro lá um cachorro quente e mando para eles, assim, né? A gente brinca que é a mais pobrinha. A minha é chique, só tem massa com frutos do mar. Pão com patê de sardinha. Massas e frutos do mar, ué. Né, Adriana? Tá valendo. Quando não tem comida italiana, né? Que é pão com mortadela. Mortadela é italiana. Mas você vai abrir mão do seu dinheiro. Jesus está dizendo: algumas vezes você vai abrir mão do seu conforto para me amar. Algumas vezes você não vai ter como reclinar a cabeça, porque alguém vai te ligar 3 horas da manhã pedindo oração. Algumas vezes você vai ter que abrir mão da sua força. E aí, Jesus continua. E aí ele chega para o outro, no versículo 59, e diz assim: ao outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, não dá para eu sepultar meu pai primeiro? E eu sempre achei esse texto esquisito. Porque Jesus responde da seguinte maneira: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você vá e anuncie o reino de Deus. E eu sempre achei esquisito isso. Poxa vida, o que custa? Vai lá, enterra o velho e volta. Né? Vai demorar quantos dias? Um diazinho para enterrar o velho? Mas não é isso que o texto está dizendo, né? O que o texto está dizendo é o seguinte: que havia na cultura judaica um conceito de que você tem que cuidar do seu pai até o momento da sua morte. Então aquele jovem, aquele discípulo estava dizendo o seguinte: Jesus, eu tenho uma outra prioridade na minha vida, é cuidar do velho. Está entendendo? E Jesus diz o seguinte: olha, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Coloque o reino de Deus como prioridade na sua vida. Coloque o reino de Deus como algo importante para você, não aquela coisa secundária, onde não tem urgência. Troca o reino de Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa tem mais valor. Qualquer coisa é mais importante. Jesus está disposto a tratar o chamado dele com a prioridade e a urgência que ela exige. A prioridade é já, é hoje. Aquele teu vizinho, ele está se afastando, ele está longe dos caminhos do Senhor hoje. Se ele morrer hoje sem Jesus, ele vai para o inferno. A urgência no chamado,
Há um grito de dor, há um grito de fome, há um grito de sede que vem de uma sociedade totalmente deturpada, de uma sociedade longe dos caminhos do Senhor, e que estão anelando pela manifestação dos filhos de Deus, anelando pela manifestação de Jesus em você. Eles estão contando, esperando, quando é que a verdade vai aparecer? Porque eu já procurei ali, eu já procurei lá, 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 mas eu não encontrei a verdade. Alguém pode me dizer a verdade? Você chega e diz: ei, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Estão entendendo? Outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita-me que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Perseverança. Amar a Deus é um chamado de perseverança. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: Jesus é um presente para nós, e nós não somos um presente para Jesus. Nós invertemos os valores. Nós achamos que Jesus precisa da gente. É o contrário. Somos nós que precisamos dele. Somos nós que dependemos dele. E no chamado a amar a Deus, nós vamos precisar entender que quando nós colocamos a mão no arado, a gente não olha para trás. Vocês lembram do povo de Deus lá no Egito? Ou desculpa, no deserto? Puxa, mas quando eu estava lá no Egito, tinha comida boa. Olhando para trás. Hoje, alguns irmãos vão passar pelas águas do batismo. Um dos símbolos do batismo na Bíblia é o Mar Vermelho, a passagem pelo Mar Vermelho. Você passa pelo Mar Vermelho para entrar na Terra Prometida. Quando você entra na Terra Prometida, antes de entrar na Terra Prometida, você vai passar pelo Rio Jordão, que simboliza uma outra coisa. E chegando na Terra Prometida, não basta chegar na Terra Prometida. Lá na Terra Prometida você ainda tem que ser crucificado. Irmãos, não é por nada não, mas dá muito trabalho voltar. Tem que descer da cruz, voltar, passar o Rio Jordão, e não vai abrir para voltar. Tem que passar nada. Voltar todo o deserto, chegar no Mar Vermelho, passar o Mar Vermelho, fechado, vai ter que ser a nado. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Você é um homem e uma mulher de Deus, daqueles que avançam para o propósito de Deus. E aí depois de tudo isso, né? Depois que acabaram-se as desculpas, Jesus olhou e escolheu 70. Pegou os 70 e enviou de 2 em 2. Sabe por que Jesus enviou de 2 em 2? Sabe por que Jesus enviou aqueles 70? Porque Jesus só vai enviar quem Ele pode contar. Jesus não vai enviar pessoas que ficam pelo caminho. Jesus vai enviar quem Ele pode contar. E lá no texto, queria que você voltasse lá para o texto de Lucas, capítulo 10. Eu já estou terminando. Lucas capítulo 10, versículo 5. Quando Jesus escolhe então de 2 em 2, Ele dá uma ordem. Ele diz assim: ao entrarem numa casa, digam primeiro, o quê?
com um pouquinho mais de ânimo. Vamos lá. Que lindo. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: há uma paz no seu coração. Quem aqui tem a paz de Jesus no coração? Levanta a mão. Amém? Você crê nisso? Ou você só quer agradar o pregador? Você acredita nisso? Então é essa paz que Jesus quer que você distribua. A Bíblia diz que Jesus diz o seguinte: você vai bater na porta de uma casa. E aquela casa vai se abrir para você. E quando você entrar naquela casa, você vai derramar da paz que há no seu coração. Que simples, né? Viu como a gente complica? Que simples. O que eu tenho para te dar? Eu não sei muita coisa. Eu não conheço teologia. Eu não conheço a Bíblia de capa a capa. Eu nunca li a Bíblia de capa a capa. Eu nunca li um livro da Bíblia de capa a capa. Aliás, eu nunca li um capítulo da Bíblia de ponta cabeça. Mas Jesus não perguntou se você leu a Bíblia, se você leu o capítulo, se você leu o livro, se você fez teologia, se você fez isso, se você fez aquilo. Jesus diz o seguinte: se você tem a paz, entra nessa casa e ministra a paz do Senhor. Amém? Que tipo de casa é essa? Que tipo de lugar é esse? Irmãos, quantas casas eu e você conhecemos onde não há paz? Sim ou não? Você consegue pensar em uma? Quem consegue pensar em uma? Levanta a mão. Umazinha só. Pode levantar. Vou fazer aqui um censo. Talvez você consiga pensar de duas. Que alguém pensa em duas. Lembra de duas casas. Talvez você lembre de três. Que alguém lembra de três. Ai, eu achei que ia ter menos. Quantas casas estão precisando da paz? No primeiro domingo do mês, eu falando sobre raízes, eu comparei, usando a palavra de Deus, os textos da palavra de Deus, nos comparei a algumas árvores. E uma das árvores que a gente comparou no primeiro culto do mês foi o lírio, que é lindo, que exala cheiro. Quando você entrar nessa casa, meu irmão, você vai entrar com a beleza de Cristo, com a paz de Cristo. A gente encontra os filhos da paz em pessoas que têm necessidades, pessoas que estão sofrendo, famílias que estão sofrendo, casas que estão sofrendo. E nós vamos entrar neste lugar com um objetivo só: levar a paz do Senhor. Nós também vamos encontrar pessoas que estão curiosas quanto às coisas espirituais. Essa semana, um dos discípulos do Pare por Um falou para mim o seguinte: pastor, eu encontrei um rapaz numa conversa, um casal amigo, conversando, tal e coisa e tal. Ele perguntou uma coisa da Bíblia. E daí o que eu fiz? Eu comecei a explicar a palavra de Deus para ele, o que eu sabia, o que o Senhor tem ensinado. Ele ficou tão curioso que o papo foi quase umas 2 horas de papo. Daí a esposa dele percebeu e disse assim: por que a gente não faz uma célula? Aí eles toparam: não, então vamos fazer uma célula. A maneira dela dizer: olha, vamos nos reunir para falar da Bíblia, né? Convidaram mais 3 casais. E já fizeram 2 reuniões com pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus.
Olha a paz de Deus chegando naquela casa. Pessoas curiosas. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para falar de Cristo e descobrir quem está com o coração aberto, porque existem pessoas que estão desesperadas para ouvir a palavra de Deus, elas só não sabem disso ainda. Quem que Deus vai usar? Diga assim, eu. Diga eu. Quem vai lançar a semente da paz? Diga assim, eu. O que nós queremos fazer a partir de agosto? Coloca o banner para mim, fazendo favor. O que nós queremos fazer a partir de agosto? Nós queremos levantar 80 casas, onde nós vamos pregar a palavra de Deus para as pessoas. 80. Mas o pastor Edinho não é onipresente. Ele só consegue ir num lugar de uma vez só. Então, com quem que Jesus está contando para ir nessas 80 casas? Diga eu. Talvez você não vá pregar, não vai ser quem vai dirigir a reunião da casa de paz. Mas talvez você vai lá para receber as pessoas. Para ser o DJ do culto, né? Vai botar o som, o louvor. Mas irmãos, nós queremos fazer uma grande colheita. Nós queremos entupir as nossas células de gente. Por 2 meses, nós queremos pregar a palavra de Deus dentro de casas de pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Não é a sua casa que eu quero, não. Não é a sua casa. Eu quero que você consiga uma casa para mim. Pastor, tem alguém lá no meu bairro, uma pessoa que eu conheço, o açougueiro, o padeiro, o carteiro, sei lá quem é. Ele precisa que a igreja entre na casa dele levando a paz. Você vai cadastrar essa casa e nós vamos conseguir alguém para ir nessa casa pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo por 2 meses. E Jesus está contando com você para conseguir casa e para ir na casa. Mas Jesus está contando com você. Sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos fazer muitos e muitos mais batismos como esse que nós vamos fazer hoje. Nós queremos ganhar muito e muito mais almas para Jesus. Nós queremos saquear o inferno. Nós queremos manifestar o reino de Deus. Nós queremos que a glória de Deus desça neste lugar. Nós queremos que a glória de Deus desça nas casas. As casas vão brilhar para o céu. Elas vão brilhar porque Jesus vai entrar nessas casas com salvação, com cura, com libertação. E nós vamos fazer uma grande varredura para o reino de Deus. Nós vamos fazer uma grande colheita para o reino de Deus. Porque nós não estamos aqui para viver no conforto gostoso da nossa igreja. Nós estamos aqui para ganhar almas. Esse é o nosso chamado. E Jesus conta com você. A partir de 18 de agosto, nós vamos invadir as casas, que você vai trazer os nomes. De manhã eu fiz uma conta, dava para conseguir umas 26 casas. Agora eu nem vou fazer, porque já estourou as 80 com vocês aqui. Fique em pé. Tem uma música que nós cantamos hoje, que ela diz o seguinte: me envolva na tua história. Já pensou você chegar lá no céu, e aí um anjo pega você assim? Vem cá, Anderson, vem cá. Quero te mostrar. Não, não é para vir não, é só fictício. Vem cá. Deixa eu mostrar um negócio aqui para você. Olha aqui nesse livro aqui. Tá vendo aqui, ó? Fulano de tal. Fulano de tal está aqui no céu? Tá. Como é que ele chegou? Você não sabe?
Foi aquele dia que você orou, foi aquele dia que você visitou, foi aquele dia que você pregou. Uau! Aí o anjo vai lá no Excel celestial. Diz, não, pera aí que eu vou botar um filtro aqui, você vai tomar um susto. Aí ele bota um filtro lá e aparece um monte de nome. Olha aqui, ó. Olha aqui, Sônia. Olha quantas pessoas você influenciou na sua vida. Olha quantas casas você orou, você abençoou, você manifestou a glória de Deus. Aliás, eles estão reunidos ali, ó. Vai lá conversar com eles, estão te esperando. Me envolva na tua história. Me envolva. Nós cantamos isso hoje, me envolva na tua história. Essa é a noite que o Jesus está dizendo para você: eu quero te envolver na história, na minha história na terra. Eu quero envolver você.